A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos mais uma vez começando mais uma lição que vem falando de um tema muito interessante para nós, os cristãos, principalmente da Assembleia de Deus. Um tema que está muito em voga nos nossos dias, aonde tem gerado alguma polêmica, e a gente gostaria de poder compartilhar com os irmãos acerca da lição número 3, que vem falando acerca da eleição e predestinação. A nosso textual começa lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa leitura em classe está baseada lá em Efésios capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 12, que nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então esperamos que nessa lição que a gente vai abordar agora, a gente consiga alcançar alguns objetivos que fique claro no coração dos irmãos, que a gente precisa esclarecer a diferença bíblica entre a eleição e a predestinação. Se a gente conseguir entender a diferença entre um e outro, já estamos no caminho. A gente vai tentar explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E vamos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, nosso primeiro tópico vem falando acerca de eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, a dádiva da eleição precede a nossa existência. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar todas as pessoas para uma vida de santidade, o qual ele elegeu já de antemão. Como que se deu a eleição divina? Ela se deu através da livre escolha por Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos acerca dessa escolha. Quais sejam? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Então, nós fomos eleitos em Jesus Cristo. Por isso, a nossa eleição ela é cristocêntrica. Ou seja, a nossa eleição se deu em Cristo, por Cristo. Depois, quando que se deu essa escolha? Será que essa escolha se deu quando Jesus Cristo veio ao mundo? Não. Essa escolha, ela ocorreu bem antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus nos diz que ele já nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Então a nossa eleição se deu antes mesmo do homem ser criado. Deus já havia nos elegido para a salvação. E para qual finalidade que nós fomos eleitos? Nós fomos eleitos para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Agora, será que existe alguma condição para essa eleição? Sim. Qual é a condição? Primeiro, a eleição ela é concedida a todas as pessoas. Quando a gente lê lá em João 3,16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí qual é a condição? Para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu próprio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é mérito de ninguém, ou seja, ninguém tem mérito nenhum na eleição da salvação. Deus, simplesmente por sua graça e por sua misericórdia, ele nos ofereceu de antemão, ele nos elegeu, né, em Cristo e nos ofereceu a salvação. Então, a condição para essa eleição é que eu tenho que crer em Cristo, aceitar a Jesus Cristo. Não tenho mérito nenhum nesse propósito. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz lá em Efésios que não vem das obras. Diz o seguinte: porque pela graça foi salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós não temos mérito nenhum. Amém? Agora, um outro tema que a gente vai debater com os irmãos é acerca de predestinação para a adoção. Então, quando a gente vai ver o significado de predestinação, predestinação significa algo que já foi pré-determinado ou decidido. Não é isso? Então, a predestinação é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. A Bíblia fala sobre predestinação, mas também diz que cada pessoa tem liberdade para escolher o seu destino. Ou seja, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus já fez uma predestinação, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio, porque nós não somos marionetes de Deus, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, aonde a gente tem o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha. Embora estejamos predestinados, mas nós temos a nossa decisão em aceitar, seguir Jesus Cristo ou não. Então, a gente vai ver que existe em voga hoje dois tipos de predestinação que está muito sendo falado por aí. Embora as pessoas tenham uma visão deturpada de predestinação. Então, a gente vai falar acerca de dois tipos de predestinação. A predestinação condicional e a predestinação incondicional. A primeira predestinação que a gente vai falar é acerca da predestinação incondicional. Essa predestinação ela foi introduzida através de um bispo de Hipona, na África, ainda no século IV, entre o século IV e o século V, onde Agostinho ele dizia que alguns homens já estão predestinados para a vida eterna, antes mesmo de qualquer previsão de fé ou perseverança. Ou seja, Deus já escolheu, independente da pessoa aceitar ou não, Deus já escolheu quem vai ser salvo. Então ele diz o seguinte: segundo aquele bispo, alguns pecadores receberão fé e perseverarão nela, porque estão predestinados para isso. Ora, se essa predestinação incondicional ela fosse verdadeira, então o sacrifício de Jesus Cristo seria em vão. Ainda nessa predestinação incondicional, eles dizem o seguinte, que Deus predeterminou que eles tenham fé e perseverança. Daí vem outros conceitos como a graça irresistível, também introduzido de modo inédito por Agostinho. Para Agostinho, que foi o primeiro doutrinador acerca dessa predestinação incondicional, Deus não concede a graça da perseverança a todos, mas apenas aos eleitos. Então, segundo Agostinho, essa graça da perseverança, somente quem foi eleito, quem já está predestinado, é que vai receber a graça da perseverança. Então, quando que nasceu o conceito de predestinação que hoje está muito em voga? Então, nós vimos que primeiro começou com Agostinho. Aí teve no século XVI, João Calvino, ele pegou essa ideia de Agostinho e começou a dar um aperfeiçoamento.
Então, no século XVI, ele criou o movimento da predestinação. Isso aí foi se disseminado lá na Europa, aí foi pela Holanda, pela Suécia, pela Escócia, até que um dos seus ouvintes, que foi o fundador da Igreja Presbiteriana, John Knox, adotou esse conceito da predestinação. Mas qual predestinação? A predestinação incondicional. Lembre-se que nós estamos falando de predestinação incondicional. Então, nesse entendimento sobre a predestinação incondicional, que foi divulgado por Agostinho e depois foi aceito por Calvino, dizia o seguinte, que dentre as muitas citações que poderíamos fazer aqui, declarou as seguintes palavras: chamamos predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse. Pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, preordenou a uns a vida eterna e outros a condenação eterna. Olha que absurdo. Nessa predestinação incondicional, diz que Deus já predeterminou alguns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte. Isso é o que diz o entendimento de Agostinho, que foi adotado também por João Calvino. Mas nós que vivemos, que somos da Assembleia de Deus, nós não concordamos com essa predestinação incondicional. Por quê? Vejamos alguns versículos bíblicos que mostram que, se for baseado nisso aí, que alguns já foram predestinados para a vida eterna e outros para a perdição eterna, vai de encontro à palavra de Deus. Primeiro, é que nós cremos que a salvação é uma dádiva da graça. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a gente vai ver que ela deve ser recebida pela fé. E que sem fé é impossível ao homem agradar a Deus. Então, essa graça ela é concedida por meio da fé, como nós já falamos lá. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Outro versículo que nos ampara também é lá em Lucas, capítulo 21, versículo 19, que vem falando acerca de que somente perseverando nessa fé é que o salvo terá a garantia da sua vida eterna. Pois, como disse Jesus, é perseverando que vocês obterão a vida eterna. Então, eu preciso perseverar. Não tem aquele negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu tenho que perseverar. Outra coisa que vem contrariando essa predestinação incondicional, Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz o seguinte: sem santificação ninguém verá a Deus. Então, sem santificação, não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Tem que ser santificado. Hebreus capítulo 10, versículo 29, vem nos falando que, sendo possível ao que foi santificado com o sangue da nova aliança, vir a pisar nesse sangue e profaná-lo. Onde já se viu, depois de Jesus Cristo ter nos outorgado esse privilégio, a gente vai lá e pisa na cruz de Cristo? Não. Precisamos aceitar a Jesus Cristo e segui-lo. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que o justo pode até vir a recuar da fé e não encontrar mais o prazer de Deus. Ou seja, algumas pessoas podem sim se desviar. Ninguém serve a Deus por ordem, por obrigação. As pessoas servem a Deus porque querem. E vão para o céu porque querem. E irão para o inferno porque querem também. 1 Timóteo capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: e que Deus quer que todos sejam salvos. Vão anotando aí as referências. Outra referência lá em Hebreus capítulo 10, 38, diz que o justo, Deus não quer, 2 Pedro 3,9 diz que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos sejamos salvos. Então, isso quer dizer que alguém pode se perder. Ezequiel capítulo 18, versículo 23,
e o versículo 33, versículo 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes deseja que o ímpio se arrependa. Então, o homem, ele segue a Deus se ele quiser. Se ele servir a Jesus Cristo, ele está predestinado a ir para o céu se ele for fiel. Mas se ele não quiser servir a Deus, ele corre o risco de ir para o inferno. Há uma condição a ser cumprida pelo homem para que ele possa ser contado entre os escolhidos de Deus para a salvação. Qual é a condição? João capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira e tal, aquele negócio todo. Mas qual é a condição? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então a primeira condição é todo aquele que nele crê. A gente lê também lá em Romanos que se com teu coração creres para a salvação e com tua boca confessares, aí então a nossa salvação vem de nós crermos, confessarmos a Jesus Cristo como nosso Deus e Senhor. Então, lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, quando o carcereiro pergunta para Paulo o que farei para ser salvo. E o apóstolo Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então, a condição para o homem ser predestinado para a salvação é crer e aceitar a Jesus Cristo. Não tem esse negócio de predestinação incondicional, que Deus já escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Deus escolheu todas as pessoas para a salvação. Porém, ele deixa o homem com o livre-arbítrio. A segunda predestinação que a gente vai falar é acerca da predestinação condicional. Essa aí foi a ideia que foi defendida, a doutrina que foi defendida pelo teólogo holandês, ainda no século XVI, chamado Jacob Arminio, na sua famosa Declaração de Sentimentos, onde ele apresentou uma longa refutação à predestinação defendida pelos calvinistas. Conforme essa defesa, Arminio defende que nós não só estamos em conformidade com o ensino geral dos antigos pais da igreja, mas também em conformidade com a própria Bíblia. Não existe esse negócio de predestinação incondicional. Não. A nossa predestinação ela é condicional. Arminio defendia a ideia de que Jesus Cristo foi estabelecido como Salvador, mediador e Rei. E este é o primeiro decreto concernente à nossa salvação, é acerca de Jesus Cristo. O segundo decreto, preciso e absoluto de Deus, é aquele que ele decretou receber aqueles que se arrependerem em Cristo. E em Cristo, e por causa dele, por meio dele, para efetivar a salvação desses penitentes e crentes que perseverarem até o fim. Como nós lemos lá em Apocalipse, que diz que aqueles que forem permanecerem até o fim, esses serão salvos. Arminio expõe ainda que este decreto de salvação condicionado ao arrependimento tem como embasamento a presciência de Deus. Ou seja, Deus já previu lá na eternidade quem e quantos exatamente aceitariam a salvação pela fé e nela perseveraria até o fim, tanto quanto os que persistiram na incredulidade. Deus, pela sua presciência, ele já sabe quem será salvo e quem não será. Ele já sabe quem vai aceitar a Jesus Cristo e quem não vai, porque Deus ele é presciente. Ele sabe do futuro antes que o futuro aconteça. Porém, embora Deus saiba quem vai permanecer firme até o fim e quem não vai ficar, ele não interfere no livre-arbítrio do homem. Por quê? Porque se o homem quiser, ele muda de ideia e aceita Jesus Cristo. Nós vemos, quando Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário, dois homens estavam ao lado dele. Todos dois tiveram a mesma oportunidade, mas somente um foi salvo. Por quê? Porque um aceitou o plano de redenção de Jesus Cristo, o outro não aceitou.
Deus não interferiu na decisão de nenhum e nem do outro. Ele deixou que o homem decidisse por si só. Porém, um preferiu aceitar e o outro preferiu não aceitar. E um teve salvação e o outro teve a perdição eterna. Agora, o que isso aí tem a ver nessas diferenças doutrinárias? Então, para Agostinho, a predestinação ela é incondicional, que é a defendida pelos calvinistas. Ou seja, Deus predestina apenas alguns para serem salvos, e a estes dá irresistivelmente a graça da salvação, e a eles somente dá a dádiva da perseverança. Essa é a predestinação incondicional defendida por Agostinho e pelos calvinistas. Para os arminianistas, defendida por Armínio, diz que a predestinação ela é condicional, isso é, Deus predestina para a salvação aquele que crê e que perseverar na fé e na salvação recebida. Esse receberá necessariamente a vida eterna, como Jesus Cristo prometeu e como ele decretou. Nós da Assembleia de Deus no Brasil, nós temos o nosso credo. E o nosso credo da Assembleia de Deus, quem ainda não adquiriu, depois adquira, o nosso credo ele rejeita a predestinação incondicional e reitera a crença na predestinação condicional. Ou seja, vem escrito assim lá no nosso credo: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. Mais adiante, ele diz o seguinte: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, não adianta o homem achar que uma vez salvo, já está salvo para sempre. Não. A predestinação funciona assim: eu estou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. A Bíblia nos diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então eu estou salvo quando eu aceito Jesus Cristo. Eu estou sendo salvo enquanto eu permanecer neste caminho, porque a hora que eu abandonar este caminho, eu perco a minha salvação, a menos que eu volte. E a Bíblia nos diz que eu serei salvo quando aquele que permanecer até o fim, esse vai receber a coroa da justiça. Então, eu estou salvo, a predestinação é assim: eu estou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo desde que eu permaneça firme e fiel até o fim. No capítulo 3 de João, a gente precisa atentar para as palavras de Jesus. Se a gente entender isso aí, a gente não vai ter dificuldade nenhuma em admitir que há predestinação para a condenação, tanto para a salvação, mas sempre condicionalmente, quanto para a condenação. Porém, Deus não impõe isso ao homem. Ele diz o seguinte: todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê e aceitar a Jesus Cristo vai ter a vida eterna. Porém, aquele que não crê, a Bíblia nos diz que já está condenado. Ou seja, o requisito para essa predestinação é crer e seguir a Jesus, pois do contrário, ele já está condenado. E a salvação é o seguinte: eu não escolho, eu tenho duas alternativas, porém só tenho uma escolha. Quais são as duas alternativas? Salvação ou perdição? Aceitar a Jesus Cristo e ir para o céu ou não aceitar e ir para o inferno. Ou seja, eu só posso escolher o céu. Se eu não escolher o céu, o inferno já está garantido.
se eu não escolher a salvação, a perdição já está garantida. Ninguém diz assim, eu quero ir para o inferno. Não. Se eu aceitar a Jesus Cristo, eu vou para o céu. Mas se eu não aceitar a Jesus Cristo, o inferno já é automático para mim. Veja que os destinos, tanto do que vier a crer quanto do quem não vier a crer, já estão previamente estabelecidos. Vida eterna para quem crê e condenação para aquele que não crê. Romanos 9, 22, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira preparados para a destruição. Então ele fala aqui acerca de vasos da ira. Quem são os vasos da ira? São aquelas pessoas que desprezam as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus e não querem reconhecer que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Então essas pessoas, infelizmente, são o vaso da ira. Por quê? Porque desprezam o sacrifício de Jesus Cristo. Romanos 2, versículo 5 diz: por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, qual é a condição para a predestinação da salvação? Crer, consentindo em seu coração com a mensagem do Evangelho e o chamado da graça. E qual é a condição para a predestinação da condenação? Não crer, não aceitar a Jesus Cristo, revestindo os apelos benevolentes e menosprezando a oportunidade do Deus paciente. Nós temos 2 versículos dos textos bíblicos que são singulares na defesa da predestinação condicional e embasada na presciência divina. Romanos 8, versículo 29, nos diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos diz que escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ou seja, nessa predestinação condicional, todos aqueles que já têm conhecimento da palavra de Deus, eles estão predestinados para a salvação e aceitar a Jesus Cristo por causa da fé. Então, essa fé, se a fé é prevista, não for levada em conta para a predestinação, então a gente vai ver que não é verdade que Deus amou o mundo. Porque nós aceitamos Jesus Cristo por causa da fé. E se essa fé não for levada em consideração, então não é verdade que Deus amou o mundo. Porque senão nós diríamos que Deus amou apenas os predestinados. Mas a verdade é que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ok? Concluindo a nossa lição de hoje, nós chegamos à seguinte reflexão. Nós cremos sim na predestinação. Nós, assembleanos, nós cremos na predestinação. Mas a predestinação que é condicional à fé e que é estabelecida segundo a presciência de Deus. Deus sabe quem vai e quem não vai, pela sua presciência, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Todas as escolhas que nós fazemos aqui, em face da graça, que ele nos dirige. Então, eu posso escolher seguir a Jesus Cristo ou não. Não é o homem que tem a última palavra na sua eternidade, como avivam os calvinistas. Não. É Deus quem já deu a primeira palavra e dará a mesma palavra como a última aos homens. Qual é a palavra que ele diz? Vida eterna ao que creu e morte eterna ao infiel. O homem só seria realmente dono do seu destino se ele pudesse alterar os desígnios soberanos de Deus e alcançar a vida eterna a despeito da sua permanência na incredulidade, ou se ele pudesse ser condenado ao inferno a despeito da sua permanência na fé.
João capítulo 3, versículo 18, nos diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Agora, quem vai crer ou deixar de crer, cabe ao homem decidir se ele vai crer ou não. O Espírito Santo, ele impulsiona o homem a aceitar a Jesus Cristo, mas ele não impõe isso aí. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo encontrou o jovem rico e deu a ele a oportunidade de ter uma vida diferente, mas ele preferiu ficar preso às suas riquezas. Perdeu a oportunidade de ter uma vida de comunhão com Deus. A gente vai ver que a nação de Israel também deixou de ser acolhida por Cristo porque preferiu fugir, né, das asas da sua proteção. A gente vê lá que João capítulo 1, versículo 8, diz que no primeiro, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então as mãos de Deus, elas não estão encolhidas para a salvação de ninguém, conforme relatado na Isaías capítulo 53, versículo 1. Então que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Permaneça firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém.